Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula aqui. Essa aula vai ser uma aula para tratar a segunda parte ali sobre o instrumento chamado multímetro, né? Na aula passada a gente viu como que usava o multímetro lá para trabalhar ele como ohmímetro, tá? E também para trabalhar ele como voltímetro, tá? Então era para as medidas ali de resistência elétrica e tensão elétrica respectivamente, tá? A gente viu ali que o uso do equipamento era relativamente simples, tinha que tomar alguns cuidados ali com a operação para evitar algum dano com respeito ao equipamento, tá? E também para não ter leituras erradas. Hoje, então, a gente vai tratar aí do uso do amperímetro dentro do multímetro, que é para medida de corrente elétrica, tá? A razão da gente ter feito essa aula aqui separada das demais é justamente porque o uso, né, dessa função aqui do multímetro agora, ela requer um pouquinho mais de cuidado, tá? Porque ela pode trazer um risco tanto para você quanto para o equipamento. Então a gente precisa prestar bastante atenção. Então vamos lá tratar agora como que a gente usa essa função amperímetro do nosso voltímetro. Bem, como eu disse, a função então do amperímetro é para medida de corrente elétrica, tá? A gente pode medir corrente elétrica tanto contínua quanto alternada. No exemplo do equipamento que a gente vai utilizar aqui, ele só mede corrente contínua, tá? Mas o princípio de utilização é basicamente o mesmo. Se fosse corrente alternada, bastaria a gente selecionar ali a função para corrente alternada num outro equipamento, tá? Bem, quando a gente vai utilizar então o nosso multímetro na função amperímetro, a gente tem que começar a utilização dele escolhendo ele com a chave seletora na função de maior fundo de escala. Ou seja, a lógica de utilização dele é mais parecida do voltímetro do que do ohmímetro. Isso porque nesse caso agora, como eu não sei a corrente elétrica que eu vou medir, por precaução eu começo sempre utilizando o maior fundo de escala, porque a probabilidade de causar algum dano no equipamento passa a ser menor, né? Então, nesse caso, eu vou mudar a chave seletora e acabo selecionando ela na função aqui que está marcado aqui, é, um destaque aqui, uma cor um pouco diferente, ele está marcado aqui 10A, que seria 10 ampere, a máxima corrente que eu consigo fazer a leitura aqui nessa escala, tudo bem? Bem, na maioria dos multímetros que a gente encontra aí no comércio, tá? Todos eles vão medir aí pelo menos até 10 ampere, tá? O que significa aí que está uma razoável corrente aí para leitura. É claro que vai depender das situações, aí eu posso precisar de uma corrente um pouco maior, e aí eu tenho equipamentos destinados para esse tipo de função, tá? Nessa aula aqui a gente vai se prender aqui ao multímetro. Além de eu selecionar esse maior fundo de escala, eu tenho um outro parâmetro que eu tenho que mudar aqui na configuração do equipamento, que é aonde eu vou ligar as pontas de prova, que são aqueles fios que vão conectar o meu equipamento ao mundo exterior. Nesse caso, então, eu tenho que obedecer uma certa regra. Eu vou ter que ficar com a ponta de prova preta, eu vou ter que ligar ela no borne comum, tá? Como se trata de corrente contínua, ela vai ter uma polaridade, ou seja, precisa obedecer uma certa ordem de conexão. Nesse caso, então, a ponta de prova preta ela tem que ficar ali no comum, que vai significar para a gente que vai ser o negativo ali da fonte de energia. E como eu estou na escala aqui de 10 ampere, eu vou utilizar o borne superior aqui, ó, que a gente pode ver que ele está indicando aqui para a gente 10 ampere DC, corrente contínua. Então, eu preciso fazer uma conexão diferente do que a gente vinha fazendo anteriormente. Anteriormente, a gente sempre estava conectando as pontas de prova nesse borne aqui. Agora, para usar essa função aqui de 10 ampere, eu preciso colocar ele nesse borne aqui de cima, tá? E eu vou ligar, obviamente, a ponta de prova vermelha, tá? Que vai fazer, então,
a conexão ali na parte positiva do nosso circuito elétrico. Tá? Fazendo essas alterações, então, é o que a gente precisa então na configuração aqui do equipamento para fazer medida de corrente. Bem, nessa escala aqui, ele vai medir de 0 até 10 A. Obviamente que correntes muito pequenas, ele não vai conseguir nem medir aqui, ou então ele vai ter uma precisão muito baixa por conta dessa escala aqui de 10 amperes. Então, o que eu posso fazer? Se eu tiver uma corrente elétrica que seja menor que o segundo menor fundo de escala desse equipamento, eu posso mudar minha chave. Veja que eu tenho aqui desse outro lado aqui também uma escala aqui para corrente elétrica, ou seja, aqui ele também funciona como amperímetro. E veja que a segunda, depois de 10 ampere, a segunda menor é essa daqui, ó, de 200 miliampere, que seria equivalente então a 0,2 ampere. Ou seja, se a corrente que indicar aqui no meu display for de 0,02, tá? Eu posso mudar essa escala. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho 0,02, que seria aproximadamente 20 mA. Ou seja, eu posso reduzir essa escala. Só que simplesmente virar a escala para cá não vai fazer eu realizar a medida. Eu preciso ainda fazer uma outra configuração no meu equipamento. Ou seja, caso a corrente seja menor que 0,2 A ou 200 mA, eu vou mudar a chave rotativa então para o lado de cá. Veja que agora nessa figura eu já mudei aqui, ó. Eu deixei em destaque laranja aqui essa parte aqui do meu multímetro, que indica para mim que ele vai estar funcionando nessa região aqui. O borne de conexão também se altera. Lembra que eu falei que eu tinha que começar colocando a ponta de prova vermelha nesse borne aqui de cima, que era o de 10 ampere? Pois bem, para funcionar nessa escala agora, eu tenho que tirar ele daqui, colocar ele na escala aqui, no borne aqui de baixo, que ele indica até aqui para a gente, ó, MA, ou seja, ele tem a função para medida de miliampere. Tá? Então veja que eu já tenho uma complicaçãozinha aí a mais para poder configurar o meu equipamento. Tá? Então eu volto ele de novo a ponta de prova para cá, e para todas essas escalas aqui, ó, de 200 mA até 200 microampere, eu vou estar com a minha ponta de prova vermelha nessa posição. E a ponta de prova preta, ela não muda, ou seja, quase todas as configurações que a gente teve aqui do multímetro, ela permaneceu sempre na posição aqui comum. Tá? Bem, caso ainda vocês tenham dúvidas aí da escala, né? Vou voltar aqui na figura. Veja que eu tenho várias posições aqui, ó, 200 mili, 20 miliampere, 200, 2000 micro e 200 microampere, tá? Para quem ainda não se lembra o que significaria essas unidades ali, né? Então a corrente elétrica, a gente entende ela como uma passagem ordenada de elétrons por dentro de um condutor, tá? E o que significa, então, que essa corrente elétrica ali, ela pode ter valores extremamente altos, mas comumente, por se tratar ali de cargas elétricas relativamente pequenas, as cargas do elétron, eu vou ter com muita frequência a unidade de ampere sendo descrita em função dos seus múltiplos, que seriam aquelas escalas menores ali de corrente. Então eu vou trabalhar ela na faixa de miliampere, que seria 10 a menos 3 ampere, microampere, que seria 10 a menos 6 ampere, nanoampere, 10 a menos 9, e picoampere, que seria 10 a menos 12 ampere. Tá? Então vejo que é muito comum a gente trabalhar com essas medidas aqui de corrente com uma fração aí, ou múltiplos, né? Muito pequenos para a corrente elétrica. Tá? Esse multímetro que a gente está exemplificando aqui para vocês o uso, ele mede até na faixa ali de miliampere, tá? Então ele tem uma precisão aí
relativamente boa até, mas ele não consegue medir correntes aí extremamente pequenas, tá? Então para medir aí ordem de nanoampere e picoampere, eu preciso recorrer a alguns equipamentos aí, que são equipamentos mais elaborados, equipamentos provavelmente muito mais caros para fazer essas medidas com precisão, tá? Mas esse multímetro que a gente está exemplificando aqui, de qualquer forma, ele serve para a gente entender como que utiliza o equipamento, tá? E obviamente também ele é um equipamento mais barato, então ele vai ter certas limitações, tá? Bem, como eu disse, a corrente, tá? Assim como a tensão, a corrente também pode ser do tipo alternada ou pode ser do tipo contínua, tá? Então vai depender então da característica da geração desse tipo de corrente. Geralmente as correntes contínuas, tá? São correntes fornecidas por baterias, são aquelas correntes que passam pelo circuito, então, quando eles são alimentados por pilhas ou baterias, tá? E geralmente quando eu tenho algum circuito elétrico ligado à energia ali da tomada, ou alguns equipamentos aí mais sofisticados, eles apresentam alimentação por fonte de energia alternada, consequentemente a corrente que vai passar por ele é corrente alternada. Tá? Então muitos dos eletrodomésticos que vocês têm em casa ali, que utiliza motor, como liquidificador, batedeira, máquina de lavar roupa, eles são equipamentos então que funcionam com corrente alternada. Tá? Embora você pode ter alguns equipamentos ali que eles são ligados em corrente alternada, né? Mas eles são convertidos para tensão contínua depois, tá? É o caso ali dos televisores, tá? Aparelhos de som, eles têm então um processo ali para transformar essa tensão alternada em tensão contínua e, consequentemente, o circuito em si, dentro ali do seu equipamento, ele funciona com corrente contínua, tá? Então, só uma parte aí para vocês terem ideia disso. Bem, mas ainda resta saber como é que eu ligo o meu amperímetro no meu circuito. Tá? Bem, para fazer a medida de corrente elétrica, eu preciso fazer com que essa corrente elétrica ela passe pelo meu amperímetro para ele poder fazer a leitura. Tá? A forma de eu fazer isso, então, é agora ligar as pontas de prova de forma que eu ligue elas em série com o meu circuito elétrico. O que significa isso? Significa que eu vou ter que interromper um dos terminais ali do meu circuito que liga na minha bateria e eu vou ligar um desses terminais aqui no meu amperímetro. E a outro terminal eu ligaria então na minha fonte de energia. E dessa forma, então, a corrente elétrica passa junto com o amperímetro, tá? Fazendo com que eu consiga fazer a leitura dessa corrente. Tá? É preciso fazer isso porque a corrente que tem que passar pelo amperímetro é a mesma que tem que passar pelo resistor. Tá? E isso daí só ocorre em uma ligação que a gente chama do tipo série. Tá? Então veja bem aqui, nesse circuito, o que eu fiz? Eu tenho uma ponta de prova, eu liguei aqui num resistor, que seria o meu circuito elétrico aqui. Eu vou ligar aqui então minha ponta de prova vermelha, porque eu tenho aqui o positivo, ele vai passar para o meu resistor, então provavelmente depois que ele passa aqui, eu teria uma polaridade positiva aqui nesse lado do resistor. E a ponta de prova preta, tá, que seria o negativo ali, o terra do meu circuito, eu vou ligar então no terminal negativo ali da minha bateria. Tá? Eu preciso obedecer essa ordem aqui para fazer a leitura corretamente ali da corrente elétrica. Tá? E dessa forma, então, eu vou fazer a leitura ali nesse circuito. Uma característica também que a gente deve ressaltar ali com relação ao amperímetro é que, como ele vai estar inserido ali em série com o meu circuito elétrico, para que ele não modifique as características do meu circuito e dessa forma ele altere o valor real da corrente elétrica que tinha que passar ali por esse resistor, uma das características que ele tem que ter é que a resistência interna desse amperímetro, ela tem que ser praticamente zero, ela tem que ser praticamente nula. Como na prática é praticamente impossível,
ela vai ter que ser a menor possível. Geralmente, então, as correntes, a resistência elétrica aqui de 1 amperímetro, ela vai ser da ordem ali de alguns micro-ohms, tá? Para influenciar o mínimo possível aqui no meu circuito elétrico. Então essa é a característica que define ali 1 amperímetro ser um amperímetro de boa qualidade ou não para determinadas aplicações, tá bom? Então veja ali que a configuração agora aqui do uso desse equipamento na função amperímetro, ela exige uma série de cuidados, a gente precisa ter uma série de atenções aí para fazer esse tipo de operação. Tá? Então não é fácil e tão simples quanto era das outras vezes, a gente precisa tomar esses cuidados então. Então eu volto aqui a destacar, tá? Eu coloco esse texto aqui em vermelho para deixar bem claro da importância de tomar esses cuidados, tá? Deve-se ressaltar que a ligação do multímetro na configuração de amperímetro no circuito elétrico é diferente das configurações utilizadas anteriormente. Para se medir a corrente é preciso fazer uma inserção no circuito de tal forma que a corrente passe pelo instrumento. Caso um amperímetro seja ligado em paralelo, isso irá provocar um curto-circuito que irá danificar o instrumento e poderá afetar o circuito elétrico. Então, precisamos ter um cuidado grande quando a gente vai trabalhar para medida de corrente elétrica, porque os danos que pode causar ali, eles são significativos. Tá? E, consequentemente, eles podem também trazer algum tipo de dano para o operador ali do equipamento. Tá? Então, você provocar um curto-circuito ali, dependendo da intensidade da corrente elétrica que você estiver medindo, não vai ser algo muito agradável, tá? Ele pode esquentar ali as pontas de prova, e isso daí pode também sair faísca e vai causar algum dano ali à pessoa, pode provocar alguma queimadura, algum choque elétrico, inclusive, pela queima ali das camadas de isolação da ponta de prova, tá? Então, esses cuidados aí são primordiais aí para o uso do equipamento. Bem, então eu já expliquei mais ou menos aí como que é o princípio de funcionamento dele. Vamos ver agora na prática, tá? Vamos lá para a bancada e eu vou mostrar ali para vocês como que funciona o nosso equipamento, então, tá bom? Agora aqui na bancada, então, a gente tem montado aqui o nosso circuito. Esse circuito é bem simples, é um circuito que compõe aí 2 resistores e uma bateria, tá? Como a gente pode ver ele aqui, é bem simplesinho. Eu vou ligar ele aqui conectando a bateria no circuito aqui. Então a partir de agora, basicamente eu teria aí que o meu circuito estaria funcionando, tá? Mas eu não sei qual que é a corrente elétrica que passa por ele. É por isso então que a gente vai utilizar o nosso multímetro. Vamos selecionar a função dele então como como amperímetro. E a partir daí então a gente pode começar a fazer essas leituras de corrente e saber se está passando corrente por esse circuito. Bem, o que eu posso fazer então? Primeira coisa é selecionar ele na função perímetro, vou colocar ele aqui na escala de 10 amperes. Essa posição então aqui é a posição que eu tenho que deixar marcada aqui para que ele funcione corretamente, tá? E agora então vem as questões de eu ajustar ali a minha ponta de conectar minhas pontas de prova, né, melhor dizendo, para fazer uma leitura aí correta. Então, primeira coisa, vou pegar minha ponta de prova preta, vou colocar ela aqui no terminal comum, ligando dessa forma. Vou ligar então agora a minha ponta de prova vermelha no terminal aqui que indica 10 ampere, que é esse borne aqui de cima. Esse borne, então, ele só vai funcionar para essa posição da chave aqui de 10 amperes, tá? Então esse borne ele é exclusivo para esse tipo de leitura, tá? Mas nenhuma situação aqui para esse equipamento a gente vai utilizar esse borne. Bem, e agora então a gente vai conectar aqui nossos pontos de prova no meu circuito.
Anteriormente, a gente fazia a conexão ligando diretamente aqui no meu componente, ou na minha pilha, na minha bateria, para fazer a leitura. Aqui a gente não pode fazer isso, e como eu disse, eu vou provocar um curto-circuito. E isso daí então pode danificar ali o meu equipamento. O que eu preciso fazer então? Eu preciso desconectar um terminal de energia da minha bateria. Vou desconectar aqui o fio preto e pronto. Da forma que está agora, eu não tenho passagem de corrente elétrica aqui pelo meu circuito, tá? E agora então eu vou pegar a minha ponta de prova vermelha, tá? E vou conectar onde estava meu fio preto ali da bateria. E o meu fio preto, meu ponta de prova preta, né? Eu vou ligar ela aqui no meu fio. E aí então a gente já pode observar ali que já tem uma leitura no meu multímetro. Tá? Bem, a gente pode observar então que o valor que ele está medindo é 0,0203, tá? Por ser uma corrente muito baixa por essa escala, ele não tem tanta precisão, por isso que ele fica oscilando assim. Mas daqui já dá para a gente ter uma ideia do que a gente pode fazer o passo seguinte para começar a melhorar essa leitura. A gente pode reduzir agora a escala, tá? Então a próxima escala é 200 mA. 200 mA é 0,2 ampere e a gente está medindo aqui, ó, voltando aqui para fazer a leitura, 0,0203, ou seja, eu tenho aí pelo menos uma ordem de grandeza abaixo da próxima escala, que significa então que eu posso fazer a redução da escala. Então, de novo, eu desconecto as pontas de prova do meu circuito para não ter nenhum tipo de problema, e agora vem o processo então de mudar a escala. Então eu vou tirar aqui a minha ponta de prova vermelha e vou ligar ela no borne aqui do meio, porque no borne do meio, se a gente ver aqui, é onde ele está escrito aqui V ômega e miliampere. Esse miliampere, então, ele vai ser lido nesse borne aqui do meio. Feito isso, a gente não pode esquecer de mudar a escala, e eu vou mudar a escala, então, aqui agora, para 200 miliampere, tá? Preste atenção, pessoal, para não confundir miliampere com microampere, tá? Então, miliampere é maior do que micro, então por isso que eu começo sempre aqui a partir de 200 miliampere. O próximo passo, então, agora é voltar a colocar as pontas de prova no meu circuito. Então, eu vou colocar a ponta de prova vermelha ali no meu resistor e vou fechar o circuito aqui, ligando a ponta de prova preta no fio da bateria. E aí ele dá uma leitura para a gente de 25,5. Bem, o que seria isso? Se observar aqui, o fundo de escala é de 200 mili. Então a unidade que a gente for medir aqui, ele vai ser sempre dado em mili, ou seja, 10 a menos 3 ampere. Então a leitura correta que eu tenho aqui de corrente elétrica passando nesse circuito é de 25,6 miliampere. Tá? Ou seja, essa daqui é a corrente que eu tenho para esse circuito elétrico. Bem, eu posso passar para a escala seguinte. Se eu observar a escala seguinte, é uma escala de 20 mA. Como 25 é maior do que ela, obviamente, eu não posso passar para a escala mais inferior, porque isso daí poderia causar algum dano ao meu equipamento. Portanto, a gente para por aqui. Esse é o máximo de precisão que a gente consegue ter para esse tipo de circuito elétrico que eu tenho aqui montado, tá bom? Bem, vou fazer então agora uma pequena modificação aqui do meu circuito. Eu vou tirar um dos resistores aqui e vou começar de novo ali o processo para a leitura de corrente elétrica. Então, o meu circuito aqui estaria funcionando dessa maneira, tá? Mas agora eu precisaria fazer a leitura então dessa corrente elétrica. O processo é sempre o mesmo.
De novo, eu não sei qual que é a corrente elétrica que está passando aqui nesse circuito. O que eu faço então? Eu vou desconectar minha ponta de prova vermelha desse borne aqui do meio, eu vou colocar ele no borne de cima e vou passar a minha chave aqui para a escala de 10 ampere. E agora sim eu vou estar seguro para fazer a leitura. De novo, para fazer a leitura de corrente elétrica, eu preciso ligar o meu circuito em série, portanto eu vou ter que desligar aqui um dos terminais, tá? Colocar a minha ponta de prova vermelha aqui aonde estava ligada o fio preto, e agora então ponto de prova preta eu ligo ali no fio preto. E aí então eu tenho de novo ali uma outra leitura. Veja que agora ele está dando aqui 0,02 ampere. De novo, por ser menor que 0,2 ampere, eu posso mudar a escala. E vamos de novo no mesmo procedimento. Eu vou desconectar minha ponta de prova do borne de 10 ampere, vou ligar ele aqui no borne do meio, vou passar minha chave aqui para o fundo de escala de 200 mA. E agora, de novo, eu coloco ali as minhas pontas de prova para fazer a leitura. E agora a gente tem uma leitura ali de 16 mA. Bem, se eu olhar de novo ali no meu multímetro, eu vou ver que a escala mais abaixo dele é de 20 mA. Portanto, 16 é menor que 20, eu posso então fazer essa mudança de escala. Então eu desconecto ele aqui primeiramente do circuito, mudo a escala aqui do meu multímetro e volto a conectar as pontas de prova aqui. E agora sim eu tenho uma precisão maior ali, 16,01 ou 0,11 mA. Tá? Então eu consigo ter ali uma precisão maior com esse tipo de leitura, tá bom? Então esse é o procedimento aqui que eu faria. Eu poderia reduzir ainda mais essa escala? De novo, não. Por quê? Porque o próximo fundo de escala que eu tenho aqui é de 2.000 microampere. 2.000 microampere seria equivalente a 2 miliampere. E aí, então, como 16 miliampere é maior do que 2 mili, eu não posso fazer essa mudança de escala para não danificar o meu equipamento. Nesse caso, então, agora, tá? Eu preciso tomar sempre cuidado desse tipo de ligação, sempre desconectar ele, para não evitar nenhum tipo de problema. Veja que eu optei aqui por desconectar o fio preto. Eu poderia ter desconectado o fio vermelho também? Poderia. Então, já sabendo da corrente que passa aqui pelo circuito, tá? Eu só vou demonstrar aqui para vocês a forma de ligar agora caso eu tivesse fio vermelho. Bem, nessa configuração agora, o que eu ia fazer? Eu ia colocar então a minha ponta de prova vermelha no meu fio vermelho aqui, ou seja, na parte positiva, e utilizar a minha ponta de prova preta para ligar agora no meu resistor e fazer a mesma medida que a gente fez anteriormente. Veja aí que ele vai dar a mesma corrente que eu tinha antes aqui. Opa, só... Certo? Então tem a mesma corrente que eu tinha no caso anterior. Então eu preciso prestar atenção também na ordem de ligar aqui as pontas de prova, porque por se tratar de um circuito que funciona a energia contínua, né, a tensão contínua, ele tem polaridade. Se por acaso eu inverter as pontas de prova aqui, para o multímetro digital, isso daí não vai ser nenhum tipo de problema, porque o multímetro digital ele vai apresentar para a gente somente um sinal negativo ali, indicando que as pontas de prova estão invertidas. Tá? Dependendo do equipamento, ele pode afetar um pouquinho a precisão dele ali, né? Por estar ligado errado, mas nada que vá danificar o equipamento por conta disso. Mas lembrando, se você tiver um multímetro
analógico, que tem um ponteiro, se você inverter a ordem, né, de ligação aqui das pontas de prova, com certeza o ponteiro vai girar para o lado ao contrário, como ele não tem condições mais de movimentar o ponteiro, provavelmente ele vai entortar esse ponteiro e vai estragar o equipamento, tá? E você nunca mais vai conseguir fazer uma leitura com precisão ali no multímetro analógico, tá? Então tem que tomar esse tipo de cuidado, de prestar atenção como é que você está ligando ali o seu equipamento no circuito, tá? Bem, pessoal, o multímetro então é basicamente isso. Você tem que escolher aqui as escalas adequadamente, tá? De acordo com o que você for medir, sempre começando do maior fundo de escala, tá? E você vai ajustando a escala então para aumentar a precisão e a resolução da leitura que você vai estar medindo, tá? E por falar em precisão, a gente precisa destacar aqui qual que é a precisão em cada escala. Então, por exemplo, se eu tiver aqui na função amperímetro para medir a escala de 10 ampere, como que ele está aqui nessa configuração agora aqui, ó. Nessa escala, esse equipamento aqui que eu estou utilizando, ele tem uma precisão de mais ou menos 2%. Então toda leitura que eu fizer aqui, ele vai ter um erro associado de mais ou menos 2%. Se eu passar para a escala de miliampere e microampere ali, que seria essa configuração aqui, qualquer uma dessas três posições agora aqui, eu vou ter uma precisão de mais ou menos 1%. Então, além de eu aumentar a resolução da medida, né, eu também tenho um aumento ali da precisão nessa situação. Tá? É claro que eu só posso fazer isso desde que a corrente que eu esteja medindo ali seja inferior a qualquer uma dessas escalas. Tá? E, basicamente, o uso do amperímetro é desta forma. Tá? Como vocês puderam ver aqui, a forma de ligar ele no circuito é completamente diferente do que a gente está acostumado ali em trabalhar com, no caso ali do ohmímetro ou do voltímetro, tá bom? Bem, eu vou montar um outro circuito agora aqui para a gente poder fazer uma análise de como que faria a leitura da corrente elétrica nesse tipo de configuração. Então, aguarde aí um pouquinho, vou trocar aqui o circuito e a gente já volta aqui falar de novo. Voltando aqui agora, eu tenho um outro circuito aqui. Esse circuito aqui ele tem 3 componentes ligados aqui nele, né? E eu queria, por exemplo, fazer a leitura da corrente elétrica que estivesse passando, por exemplo, para esse resistor aqui no meio. Tá? Bem, nesse caso aqui, como eu quero medir a corrente que passa por esse componente, não tem outro jeito a não ser eu desligar pelo menos um dos terminais desse componente daqui, para que eu possa fazer a inserção do meu amperímetro ali no meu circuito e fazer esse tipo de leitura. Tá? Como seria então esse procedimento? Então eu posso desconectar uma ou outra terminal dele aqui do meu circuito. Tá? Eu vou optar por desconectar esse terminal aqui. E vejo que da forma que ele está aqui agora, ele não está ligado ali no meu circuito. Tá? Bem, agora então, eu faria então a leitura de corrente. Eu precisaria observar aonde está entrando o sentido dos sinais elétricos, tá? Então, de novo, o meu multímetro aqui eu começo do maior fundo de escala, nesse caso aqui 10 amperes, ponto de prova no borne de 10 amperes, para não ter problema. E vou observar então agora onde eu vou conectar minhas pontas de prova. Observa aqui que o fio preto da minha bateria vem nesse resistor, então provavelmente eu vou ter negativo nesse ponto aqui. O fio vermelho vem nessa parte aqui do meu circuito, então provavelmente aonde está desconectado aqui do circuito elétrico é onde eu vou ter
o sinal positivo. E aí então basta eu conectar aqui a minha ponta de prova nessa parte aqui do meu circuito para fazer a leitura. Veja que o valor que ele está indicando ali é um valor praticamente zero, portanto a corrente ela deve ser muito pequena. Então o que eu vou fazer? Eu vou desconectar do meu circuito aqui, colocar ele no centro aqui, mudar o fundo de escala para 200 mA, e agora então vou fazer procedimento de leitura de novo. Então vou conectar ele aqui no meu circuito, e agora então ele já indicou para a gente aqui um valor de 1,5 mA. 1,5 mA, eu posso então mudar a minha escala aqui, passar ela para 20 mA para ver se eu tenho uma boa precisão aqui. Eu tenho então 1,53. 1,53 mA é menor do que 2.000 microampere, que seria 2 mA. Ou seja, eu posso medir ainda nessa escala menor aqui. Então eu ajusto ela para cá, repito o meu procedimento. E agora ele está dando aqui um valor de 1.518 microampere, tá? O que seria equivalente então a 1,517 miliampere, tá? Então eu consigo fazer a leitura aqui do meu circuito. Feita a leitura, se eu quero fazer com que ele volte a funcionar novamente, tá? Então obviamente agora eu conecto ele ao meu circuito aqui. E dessa forma, então, eu teria ali o meu circuito de novo restabelecido, funcionando, e obviamente eu não consigo fazer a leitura da corrente elétrica nesse caso. Tá? Em qualquer um desses outros componentes aqui, se eu fosse medir a corrente elétrica, seria a mesma situação. Eu desconectaria ele do circuito, fazia a leitura dele. Por exemplo, se eu quisesse medir a corrente elétrica desse cara aqui, eu ia desconectar ele aqui do meu circuito, tá? Iniciaria todo o processo tudo de novo, tá? Começaria ali de 10 ampere e de novo fazendo a leitura aqui da corrente elétrica. De novo, eu vejo que está dando zero, portanto essa escala aqui é uma escala muito grande para esse tipo de leitura. Eu vou mudar aqui a escala, começar a escala aqui de 20 de novo, e aí de novo ele está dando ali o valor da corrente elétrica. Então ele está dando 1,5 miliampere, eu sei então que ele pode funcionar na escala ali de 200 micro para ter precisão. E aí então eu tenho ali uma medida mais precisa, 1.507 microampere ou 1,507 microampere, tá bom? Então esse é o procedimento. Vejo que agora que eu tenho um trabalho um pouco maior para fazer a leitura, porque eu preciso desconectar componente do meu circuito elétrico, inserir o meu amperímetro ali no meu circuito para que ele faça a leitura. Tá? E depois feita a leitura, a gente reestabelece então esse circuito, tá ligado no mesmo ponto aqui, para a gente poder fazer a leitura para fazer o circuito funcionar de novo. Tá bom? Bem, pessoal, então, basicamente, esse é o princípio de operação aqui do nosso multímetro na função amperímetro. Tá? A gente tem todos esses cuidados aí para fazer com ele. E vejo que, de novo, ressaltando, eu tenho muito mais coisas agora para ficar prestando atenção na operação do equipamento do que nas funções anteriores. E se a gente não tomar esse cuidado aqui, muito provavelmente a gente vai danificar o nosso equipamento. Então, com essa aula, então, a gente consegue explicar aí, pelo menos as 3 funções básicas do uso do multímetro, né, que seria
o ohmímetro, o voltímetro e o amperímetro, que a gente viu nessa aula de hoje. Tá? É claro, ele tem mais funções, dependendo do equipamento, tá? Ele vai ter recursos mais avançados, vai conseguir medir outras grandezas. Tá? Ao longo do curso aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros equipamentos e outras funções que tem ali agregada ao multímetro, tá? Isso, então, pode ser bastante útil para nós ao longo desse curso aqui. Mas, por um momento, então, vai ser somente isso, tá? Eu espero aí que tenha ajudado vocês a entender o funcionamento do equipamento e a gente pode se encontrar, então, numa próxima aula aí, então, pessoal. Até mais!